O presidente Jair Bolsonaro comentou a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil durante a investigação do caso do Adélio Bispo, que foi o autor da facada a Bolsonaro quando ele ainda era candidato à presidência. Ao comentar a ação da OAB, ele fez a seguinte declaração ao presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, cujo pai desapareceu quando ele tinha apenas 2 anos durante a ditadura militar do Brasil. Eu vou ler a declaração do presidente. Abre aspas. Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto pra ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto pra ele. Bem, a ditadura militar, que muita gente, inclusive o presidente, acredita que não existiu, torturou mais de 20 mil pessoas e matou 423, pelo menos. São dados retirados diretamente do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Das 423 mortes, 180 foram por execução sumária e ilegal, ou então decorrente de tortura. Foram ações desempenhadas por agentes a serviço do governo. As torturas e as mortes aconteceram de maneira sistemática durante os anos de 64 a 85. Os homicídios eram cometidos pelos órgãos de segurança com o uso completamente arbitrário da força em circunstâncias ilegais. O Estado matava. E se você era pego pelo Estado, porque o Estado acreditava, enfim, que você era uma ameaça por pensar diferente, não havia a quem recorrer. Não dava para você chamar a polícia, porque era a polícia quem estava te caçando e te torturando e te matando. Então é por isso importante deixar claro, a partir de agora, que não foi uma guerra no qual ambos os lados sofreram baixas, como muita gente gosta de insinuar. A ditadura não é conflito. O conflito acontece porque a ditadura existe, porque os direitos estão sendo ceifados, porque a imprensa é censurada, porque a arte está sendo suprimida, porque as pessoas estão sendo mortas. Então nunca confundam como agressão ou como conflito a reação do oprimido. São coisas completamente diferentes. E a ditadura, ela não matou e torturou somente guerrilheiros, foragidos, pessoas que pegaram em armas, que lutavam contra o regime autoritário. Não somente pessoas que estavam na linha de frente, lutando pelas liberdades individuais e coletivas, mas ela matou também estudantes, artistas. A ditadura militar matou crianças. O regime militar brasileiro ele foi um crime contra a nossa nação, contra a nossa história, contra o nosso povo. E o Brasil é um dos únicos países do mundo em que a ditadura militar e os seus efeitos nefastos, eles são relativizados. Se você pede para um argentino falar sobre a ditadura argentina, ele vai sentir vergonha. Se você pede para um alemão te explicar o nazismo e o holocausto, ele vai sentir profunda vergonha. Ele vai se responsabilizar, ele vai acatar sua culpa enquanto nação, enquanto agente histórico, e ele vai se desculpar. Não tem relativização, não tem argumentação, não tem defesa. E por que isso? Por que essa postura? Porque esses países, eles olham a sua história de frente, eles sentam com ela, eles conversam com ela, eles encaram os seus demônios do passado com altivez e com honra. Eles não escondem os seus crimes, pois a lembrança recorrente desses crimes é um lembrante constante da ameaça do ser humano. É a forma mais pura que essas nações têm de prevenir que uma tragédia como o Holocausto, como as ditaduras, aconteçam novamente. Existem museus que contam a história do nazismo por toda a Alemanha. A podridão desse regime de extrema-direita, é bom deixar claro também, é explicada nas escolas. Eles remexem as entranhas desse passado sem nenhum medo, sem nenhum pudor. E é por isso que no Brasil a gente relativiza a maldita ditadura, porque a gente não fala sobre ela, porque a gente enterrou a nossa história, porque muitos documentos ainda são sigilosos, porque a gente não tem museus que contam os horrores da ditadura pelo país, porque a gente ainda tem ruas e avenidas com nomes de coronéis, ditadores e torturadores,
Porque querem que os livros de história mudem o nome do golpe de 64 para Revolução de 64, porque o brasileiro não conhece a sua história. Porque se conhecesse, se soubesse o que foi a ditadura, se tivesse consciência dos seus horrores, não aceitaria a fala descabida, cruel, desumana do presidente. Como pode um presidente se colocar contra a história do seu povo? A fala do Jair Bolsonaro é um atentado contra a história do Brasil. É uma desgraça contra a honra de todo mundo que lutou nesse país por nossas liberdades. Como é possível que o presidente eleito democraticamente, exalte a ditadura? Exalte torturador de forma pública e recorrentemente. Não é a primeira vez que ele faz isso. A única razão pela qual ele foi eleito é porque, à época, ainda existia democracia. Se você faz o símbolo do nazismo na Alemanha, você recebe voz de prisão na hora. No Brasil, o presidente atenta contra a memória do seu próprio povo, coloca pela segunda vez torturador em um pedestal e a gente não faz nada. A gente está inerte. E não é só uma questão de ética, mas é também uma questão moral. Para além do crime contra a nação e contra a história, há uma crueldade aqui contra um ser humano. Um ser humano que perdeu o pai com 2 anos de idade e passou a vida toda procurando e tem de ouvir da boca do presidente do seu próprio país o que ele ouviu. Isso é imoral. A quem interessa um país sem história? Sem memória? Sem consciência do seu passado? Qual o interesse em transformar torturadores em heróis e ditadura em revolução? Não existe povo sem memória. Eles querem nos tirar o conhecimento do nosso próprio passado para eliminar qualquer possibilidade futura de justiça, de compensação histórica. Eles querem apagar a história do nosso país de forma proposital, porque só um país sem memória pode seguir homenageando o torturador nas falas do presidente, em praças e avenidas, ou manter uma lei de anistia, como é a lei de anistia do Brasil. A ditadura foi assassina. Ela perseguiu e ela matou. E nós, enquanto nação, faremos muito bem em não nos esquecer dos horrores, pois a gente está sob forte ameaça desses mesmos horrores deixarem de ser apenas uma sombra do passado, para começarem a se tornar uma realidade cada vez mais presente e mais dolorosa do que nunca. O meu nome é Caio Blanco e ditadura nunca mais.